de um coração que realmente deseja a presença de Deus. Um coração que anseia pela presença de Deus. Atos 10, nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo de número 4, tão somente. E vocês mesmo assentados, estejam em reverência para que possamos fazer essa leitura e compreendermos tudo aquilo que Deus vai falar ao nosso coração. Atos capítulo 10, do versículo 1 ao verso 4, diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, isso é, por volta de 3 horas da tarde, que Deus, um anjo de Deus se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Nós vamos ficar por aqui, e eu quero destacar o fato principal de que esse homem, ele não era como você, ele não era como muitos que são hoje crentes em Cristo Jesus, evangélicos, que congregam numa igreja. Ele não era assim. Aquele homem, ele era um militar, um oficial, e tinha uma responsabilidade muito grande sobre ele, porque ele cuidava, era responsável por aproximadamente 6.000 soldados, e ele tinha que cuidar, administrar toda aquela guarda, para que ela pudesse cumprir as tarefas designadas. Mas tinha algo naquele coração que deve existir no meu e no seu e no coração de todas as pessoas que amam a Deus. E eu vou pontuar alguma dessas virtudes que nós precisamos também desenvolver e possuir na nossa vida. A primeira coisa, queridos, que o texto nos chama a atenção, se encontra no verso 2, dizendo que aquele homem, ele tinha um coração piedoso e temente a Deus. E a palavra do Senhor nos ensina que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E temer a Deus é você respeitá-lo, é você priorizar a Deus na sua vida, porque você reconhece que Ele é o Senhor Criador de todas as coisas, Ele é o sustentador de todas as coisas,
e é Ele que é a nossa fonte de vida, a fonte de nossa satisfação, a fonte de nossas realizações. O temor do Senhor é apartar-se do mal. E eu quero aqui dizer da importância que nós devemos cultivar e desenvolver esse hábito de temer ao Senhor. Primeiro, porque você conhece Deus, assim nós entendemos, e você sabe que Deus não é um ser humano, Ele se encarnou na pessoa de Jesus, mas Ele não é um homem, Ele é Deus. Deus também não aceita que as pessoas o desprezem, não aceita que as pessoas tenham uma atitude de reverência na sua presença. É algo tão sério, queridos, que nos fora falado aqui no domingo passado, e você deve conhecer porque está contido na palavra de Deus, que o sumo sacerdote, para entrar na presença de Deus, no Santíssimo, tinha que ter uma corda amarrada nele, porque se ele entrasse lá, e a vida dele não estivesse de acordo com a vontade de Deus, e Deus não aceitasse, e Deus muitas das vezes rejeita as nossas súplicas, as nossas orações, Deus rejeita muitas das vezes o nosso próprio louvor, rejeita até mesmo o culto que possamos estar prestando a Ele, rejeita um jejum que você possa fazer, porque você está tendo uma atitude não compatível com seus princípios. Sabe quando Deus não aceita? Quando eu quero fazer para satisfazer os meus próprios interesses. E eu vou dizer algo para você nessa noite. Deus não se deixa escarnecer. Uma pessoa que não teme a Deus, ela vive numa situação contrária à vontade de Deus. Uma pessoa que não teme a Deus, ela não se arrepende dos seus pecados. Ela pensa e ela age, dizendo, está tudo muito bem na minha vida, quando na verdade não vê que a sua vida está numa situação lamentável, precisando de transformação, precisando de libertação, precisando de uma conversão genuína. Há muitas pessoas que falam de Deus, mas não conhecem Deus, e não têm temor do Senhor. Se nós, amados, e eu vou falar isso, e estou depondo contra mim mesmo, tivéssemos o temor devido ao Senhor, eu acredito que nenhum de vocês, nenhum de nós, entraria aqui na casa do Senhor e se manteria da mesma presença. Sabe por quê? Porque entrar na presença de Deus é algo terrível e tremendo. Não é uma coisa qualquer. E a gente entra muitas das vezes na casa do Senhor pensando que, não talvez conscientemente, mas lá no inconsciente, pensando como se fosse um encontro social, pensando que é um culto agradável, vou louvar, vou orar, vou ser abençoado e ponto final. Não é assim, queridos. Porque quando nós entramos na presença do Senhor, Deus está pronto a realizar algo do nosso meio. Deus está pronto
para se manifestar no nosso meio. E se Deus se manifestasse no nosso meio como Ele é, e com a grandeza e majestade dEle, com certeza nem eu nem você continuaríamos de pé, cairíamos por terra, de rosto no chão, por causa da grandeza de Deus no nosso meio. Aquele homem tinha esse temor a Deus e não conhecia ao Senhor. Aquele homem também tinha princípios na sua vida que nós precisamos cultivar e adotar e lembrar. Aquele homem, diz o verso 2, que com toda a sua casa, com toda a sua família, ele buscava Deus na sua vida. E eu quero dizer também a você, meu irmão, principalmente aos esposos, aos chefes de família, que você é o responsável por levar a sua família a conhecer Deus e a experimentar de Deus na sua vida e no meio da sua casa. Aquele homem, ele influenciou dentro da sua família. E eu posso lhe assegurar, meu irmão, se você não influencia dentro da sua casa de forma positiva, se a sua influência dentro da sua casa é negativa, se você não consegue nem mesmo ter um bom testemunho para com os membros da sua família, eu lhe asseguro que você nem eu não vamos influenciar em lugar nenhum, nem dentro da sua casa, nem fora da sua casa. Na verdade, um homem, uma mulher, uma pessoa que conhece a Deus, ela influencia dentro da sua casa de tal maneira que ela ganha a sua família para o Senhor. Pessoas que não conseguem ter essa atitude carecem de conhecer quem é Deus, carecem de serem transformadas por Deus. E eu espero que o Espírito de Deus fale ao meu e ao seu coração na noite de hoje. Diz também o verso que aquele homem fazia muitas esmolas ao povo. E eu posso lhe afirmar que um homem, uma mulher, um jovem que tem um coração sedento de Deus, que quer Deus na sua vida, que deseja a plenitude de Deus na sua vida, ele é um homem, ela é uma mulher, é um jovem, pelo menos eu posso lhe assegurar, generoso. É uma pessoa que tem prazer em abençoar outras pessoas. O homem, a mulher, o jovem que não tem isso no seu coração, só pensa em si mesmo, só pensa em satisfazer os seus próprios desejos, o seu próprio coração. Não se sensibiliza com a necessidade do seu próximo, não se sensibiliza com a necessidade do seu irmão, não se sensibiliza com a necessidade da sua irmã, não se sensibiliza com as necessidades dos povos miseráveis, não se sensibiliza com a miséria que muitos brasileiros estão passando e pessoas da sua família também estão sofrendo.
Porque o coração é egoísta, não é generoso. E se tem algo, queridos, que Deus tem nos ensinado, antes, eu sempre queria ser abençoado, pedir a bênção de Deus. Hoje, eu acredito que eu amadureci e aprendi que melhor é dar do que você receber. Eu quero ser abençoado por Deus, sim. Mas sabe para quê? Para que Deus faça de mim um abençoador de vidas, para abençoar outras pessoas. E eu acredito que aquele homem era o tipo de homem, o tipo de pessoa, o tipo de crente que estava sempre pronto para abençoar alguém. Não duvido que ele devia ter na sua carteira uma reserva para, em ocasião de abençoar, minha irmã, está aqui a bênção de Deus, vai lá, eu te abençoo. Esse tipo de sensibilidade foi que levou a igreja a experimentar de um crescimento avassalador no princípio. As pessoas eram tão generosas, tão voluntariosas, que eram capazes de vender as suas próprias propriedades, porque estavam sensíveis a Deus, sensíveis ao Espírito de Deus, para poder reverter e compartilhar com aqueles que nada tinham. Será que nós temos essa disposição? Você vai pegar lá teu carro, pelo menos o seu segundo carro, vai pegar a sua segunda bicicleta, vai pegar lá aquilo que você pode compartilhar, eu vou vender e vou levar para a casa do Senhor, para que seja distribuído com quem tiver necessidade. Quem dera, queridos, quem dera que nós tivéssemos essa sensibilidade do Espírito de Deus. Quem dera se nós fôssemos pessoas generosas. Quem dera se nós fôssemos liberais. Quem dera se nós fôssemos voluntariosos, a fim de estar sempre pensando não em mim, mas no meu próximo, para abençoar a vida do meu próximo. Diz também a palavra do Senhor, e olha que, repito, estamos falando de um não crente, mas de um homem sedento de Deus. Ele queria Deus na vida dele, ele não sabia como, mas ele queria Deus na vida dele. Eu acredito, queridos, eu acredito mesmo que Deus pode, e não duvido, vai fazer algo tremendo no meio da Igreja Católica. Eu acredito. Não duvide. Quem sabe? Não há nenhuma especulação, não há nenhuma notícia desse tipo que eu vou falar. Mas você já pensou, já imaginou que a desistência do Papa anterior, do papado, pode ter sido mover do Espírito de Deus na vida dele, e ele ter se convertido a Deus? E por ele ter se convertido, ele reconheceu a total impossibilidade dele permanecer à frente de toda essa estrutura católica? Já pensou a esse respeito?
Pois eu posso lhe dizer algo ainda maior. Está por acontecer um grande encontro dos católicos aqui no Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro. Quem sabe, pode deixar, Ana, deixa. Quem sabe, nesse encontro, haja conversões em massa ao Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que Deus vai fazer algo tremendo no meio da Igreja Católica. Diz a palavra do Senhor que aquele homem, que não era um crente como nem eu, nem você, orava de contínuo. Ele não orava tão somente para suplicar a Deus por um auxílio divino. Ele não orava para Deus tão somente resolver um problema da vida dele, mas ele orava de contínuo. Orava, ele sabia que existia um ser superior, e que a maneira de se comunicar com esse ser superior chamado Deus é através da oração. E ele exercia a oração. Orava, orava, orava. Ah, meu irmão, minha irmã, eu torço para que Deus levante nesta igreja, levante nesse lugar. Eu não estou orando para Deus levantar pastores e pastoras aqui nesse lugar, até porque existem tantos bons pastores e pastoras, mas sabia que existe um déficit, uma falta tremenda de intercessores? De homens, mulheres, de jovens de oração, quando a igreja do Senhor compreender que Deus não faz nada sobre a terra, a não ser que seja depois que você ore, nós vamos começar a experimentar coisas que nunca vimos até então. O poder da oração. Lamentavelmente, é um hábito que nós somos mal disciplinados. Os judeus tinham por hábito orar pelo menos 3 vezes ao dia. E eu estava ouvindo uma ministração hoje pela manhã, e olha que informação importante. Eu pergunto aos jovens: quanto tempo vocês têm praticado no seu dia a dia de oração? Foi a pesquisa, você ouviu, que foi feita. Qual é o tempo? Fala sem microfone. Então você tem que prestar atenção. Qual foi o tempo médio? Quem mais ouviu? Mais ninguém, né? 5 minutos. Cinco minutos. Eu pergunto a você, meu irmão, você resolve seu namoro com 5 minutos? Você consegue em 5 minutos chegar, encontrar com ela, dar um beijo nela, tchau e benção, já passou o tempo? Quem ama quer o quê, Emanuel? Passar tempo com a sua amada. Sabe por que as pessoas ficam 5 minutos, quando muito, em oração?
Sabe por que nós não temos hábito com a leitura diária da palavra de Deus? Porque, na verdade, nem eu, nem você que faz essa prática, ama Deus. Você quer desfrutar do que Deus tem. O nosso conceito, quando fazemos isso, é que Deus é como se fosse um baú da felicidade. Me dá isso, me dá aquilo outro, me dá mais isso, mais aquilo outro. Ah, Deus, faz isso, faz aquilo outro. Mas quando você conhece Deus, ama Deus, você quer passar tempo na presença de Deus. Você quer estar com o Senhor. Você está compreendendo o que eu estou tentando transmitir? Por que você não vem nos dias regulares de culto? Só vem aos domingos e quando vem? É porque você não conhece Deus. Não ama Deus. Lamento te dizer isso. Você pode ter um conhecimento intelectual, um assentamento mental. Deus. Mas conhecer o Senhor, ter tempo com Deus, ter intimidade com Deus, é para aqueles que têm coração sedento de Deus, faminto de Deus. É para esses que Deus diz: os meus segredos eu revelo para vocês. Torne-se um homem, uma mulher, um jovem que tenha hábitos de oração e de leitura da palavra de Deus. Porque aí você vai começar a conhecer o Senhor. O texto nos diz que o resultado desses hábitos que aquele homem possuía trouxeram o mover de Deus na vida dele, de tal maneira que o Senhor rasgou os céus e trouxe uma visão, e o anjo desceu dos céus e veio lá na vida daquele homem. Interessante é que quando o anjo de Deus vem, quando o próprio Senhor vem, Ele se dirige a você e a mim pelo seu nome. Cornélio, Marcos, Ana, Priscila, Gedson. Isso significa dizer, meu irmão, minha irmã, que nós somos conhecidos nos céus, não tão somente pelo que eu faço, não tão somente pelas práticas que eu posso ter, mas por eu ser um homem segundo o coração de Deus. Eu não sou famoso, não sou conhecido em muitos lugares, mas uma coisa eu posso lhe afirmar: lá nos céus, Marcos, meu filho amado, eu te chamei, eu te remi, para que você conhecesse o seu Deus, conhecesse as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje, Deus também vem ao seu encontro.
E Ele não chama você por qualquer nome, mas Ele te chama pelo teu nome. O seu nome significa quem você é. Ele te identifica. E você, meu irmão, minha irmã, é amado de Deus. Você é eleito de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. E hoje Ele te chama. Você quer me conhecer como eu sou? Você quer experimentar verdadeiramente do meu poder na sua vida? Você quer experimentar do poder de libertação na sua vida, do poder de Deus de transformar a história da tua vida? Você quer experimentar nessa noite de um novo nascimento na tua vida? Quer que comece a ser escrita uma nova história de vida? Se você sinceramente está dizendo sim, Senhor, eu quero. Eu vou pedir a você agora que você, por gentileza, fique de pé aí mesmo onde você se encontra. Somente as pessoas que querem. Aquelas com sinceridade do seu coração. Porque hoje algo de maravilhoso vai acontecer. Deus está nesse lugar. E aonde Deus está, meu irmão, minha irmã, o mal não pode permanecer. Aonde Deus está, as cadeias são despedaçadas, os grilhões são rompidos, as enfermidades são obrigadas a fugir, os gigantes que te assombram são completamente destruídos pelo poder de Deus. Em nome do Senhor Jesus, é hoje que você vai sair daqui com a vitória do Senhor.